onde eu vou comentar sobre o termo gateway. Nós podemos imaginar, pessoal, em relação principalmente aos conceitos de redes de computadores e internet, que gateway vem da ideia de porta de ligação. Vamos imaginar gateway, então, como sendo uma porta de ligação de uma rede interna com a rede externa, por exemplo, internet. Imagina que na minha empresa eu tenho lá vários computadores nesta rede interna da empresa e existem os computadores e servidores da internet. E o gateway, então, é o equipamento que naquele momento realiza a função de porta de ligação entre os computadores da rede interna com os computadores da rede externa internet. Esse gateway pode ser um modem roteador, pode ser um servidor proxy, que é um servidor intermediário que muitas vezes funciona como um gateway. Bem, isso é variável. O gateway vai ser sempre o nome do equipamento que naquele momento exerce a função de porta de ligação da rede interna com a rede externa internet, certo? Aqui eu mostro um bom exemplo disso com um desenho, com uma ilustração. Observa que nós temos uma rede interna com vários computadores conectados entre si através aqui de um equipamento chamado switch, que é um comutador de dados que conecta vários computadores, e aí esse switch está conectado a um equipamento que está fazendo a função de porta de ligação desta rede interna com a rede externa internet. Isso quer dizer que nesse momento, esse equipamento, já que faz a função de porta de ligação da rede interna com a rede externa, esse equipamento então é o gateway dessa rede. Então, gateway é um conceito que a gente aplica ao equipamento que naquele momento faz a função de porta de ligação da rede interna com a rede externa internet, certo? Também esse termo é utilizado para permitir justamente a conexão entre computadores com arquiteturas de redes diferentes. Muitas vezes equipamentos gateway permitem a conexão de computadores que têm arquiteturas, inclusive arquiteturas de redes diferentes, certo? Pessoal, vamos responder então questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo aqui a leitura da primeira questão que diz assim: assinale das alternativas abaixo a única que não identifica corretamente um equipamento típico das redes de computadores. Letra A, switch, letra B, bridge, letra C, speaker e letra D, gateway. Então, pessoal, qual desses não é um equipamento típico das redes de computadores? O switch é. Switch é aquele equipamento que eu mostrei antes, que funciona como um comutador, permitindo que vários computadores se conectem entre si naquela rede. Switch, então, é típico das redes. Bridge também é. O que é uma bridge? Bridge é uma ponte, é um equipamento que permite a conexão entre dois segmentos da mesma rede local entre si, ou entre duas redes semelhantes entre si que rodam os mesmos protocolos. Bridge, então, é uma ponte que interliga redes de mesmo padrão. Já speaker ali da letra C, pessoal, aí não. Speaker não é um equipamento típico das redes de computadores. Speaker é um alto-falante, é uma caixa de som, é um alto-falante. Speaker. Ah, professor, mas eu posso usar speaker, alto-falante em uma rede? Pode. Pode usar, ninguém proíbe usar um speaker dentro de uma rede de computador, um alto-falante numa rede de computador. Mas eu pergunto, ele é típico das redes de computadores? Eu preciso de um speaker para dizer assim, então o speaker é um equipamento típico de redes de computadores. Não, o speaker é um equipamento típico de computadores, mas não típico de redes de computadores, embora possa funcionar em redes de computadores, ele não é típico para as redes de computadores. Entendeu a ideia? Então a letra C de Canadá realmente não é típico das redes. Agora o gateway acabamos de comentar, né? Gateway é a porta de ligação de uma rede interna com a rede externa internet. É o nome que se dá ao equipamento que naquele momento faz a função de porta de ligação da rede interna com a rede externa, é o gateway. Então gateway também é. Que é a resposta, a letra C, speaker, que não é típico aí das redes. Bem, pessoal, vamos para mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo. Acerca dos elementos de interconexão de redes de computadores, julgue o próximo item. Os pacotes de dados enviados por um dispositivo de uma rede local devem passar pelo gateway padrão para chegar a um dispositivo que faça parte de outra rede externa.
Olha que interessante, ele está dizendo que os pacotes de dados que são enviados por dispositivos de uma rede local, quer dizer, de uma rede interna, devem passar pelo gateway, que é a porta de ligação entre a rede interna e a rede externa, para chegar a um dispositivo que faça parte da rede externa. Está perfeito, porque em outras palavras, o que ele está descrevendo, e por isso essa questão está certa, é que o gateway está funcionando aí como porta de ligação, porque os dados que ele está indicando têm que passar pela porta de ligação entre a rede local, que é a rede interna, e a rede externa, que normalmente é a internet. Então, certíssimo aí essa abordagem. E vamos continuar porque tem mais questões sobre esse assunto. Acompanha comigo a próxima. Em uma rede de computadores, um gateway é utilizado para: letra A, converter nomes de sites em endereços IP. Letra B, permitir a conexão entre dois computadores com arquiteturas de redes diferentes. Letra C, criar uma conexão segura SSH entre dois computadores. Letra D, verificar o conteúdo dos pacotes e identificar vírus de computador. E a letra E, aumentar o sinal de transmissão de rede sem fio wireless. Pessoal, vocês lembram que num dado momento aqui na aula eu disse para vocês que os gateways também são utilizados para permitir conexão entre computadores ou redes com arquiteturas de redes diferentes? Lembra que eu disse isso? Gateway também é utilizado para permitir a interconexão de computadores com arquiteturas de redes diferentes. Por exemplo, uma arquitetura de uma rede interna se conecta à arquitetura da rede externa à internet e o gateway está lá para fazer essa função de porta de ligação. Portanto, aqui a resposta certa é a nossa letra B, porque um gateway também é utilizado para permitir a conexão entre dois computadores com arquiteturas de redes diferentes. Por exemplo, computadores que estão rodando na arquitetura de rede interna, que de repente não é a mesma arquitetura da rede externa à internet. E aí o gateway pode fazer essa ligação, funcionar como a porta de ligação dessas redes com arquiteturas diferentes. E por isso mesmo a letra B de Brasil aqui é a resposta e o gabarito desta questão. Vamos lá para mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo. A questão diz assim: um gateway de aplicação. Letra A. É um utilitário de definição através do qual programas de definição são compilados. Letra B. É uma unidade cliente que comporta a passagem de unidades servidoras. Letra C. É um servidor específico de aplicação através do qual todos os dados da aplicação que entram e que saem devem passar. Letra D. É o mesmo que gateway. Não, é um servidor específico de aplicação onde gateways são disponibilizados. Pessoal, o que eu disse sobre o gateway? Que ele é uma porta de ligação entre a rede interna e a rede externa. Se ele é uma porta de ligação, quer dizer que todos os dados que entram e que saem devem passar pelo gateway. Olha o que a questão diz ali na nossa letra C de Canadá. O gateway é um servidor específico de aplicação através do qual todos os dados da aplicação que entram e que saem devem passar. Claro, porque ele é a porta de ligação entre a rede interna e a rede externa. Então, se ele é a porta de ligação, todos os dados de aplicação que entram e que saem devem passar pelo portão, pela porta de ligação entre essa rede interna e a rede externa. Por isso, nossa resposta correta aqui, a letra C de Canadá, sem dúvida.